Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Arimatea Lima, especialista em automação de processos e inteligência artificial. E no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui do canal, a gente vai falar sobre o que é um agente de IA, o que compõe a arquitetura de um agente de IA, por que ele é tão poderoso, porque logo mais em outros vídeos a gente vai estar falando sobre a execução deles de forma prática, utilizando soluções como o iPath Agent Builder, DeFi, N8N e Amazon Bedrock. Mas antes disso, a gente precisa ter uma boa base, uma boa compreensão antes de iniciar todas essas aulas mais práticas. Bom, vou compartilhar minha tela com você. Antes de mais nada, a gente precisa ter clareza sobre a definição de um agente de IA. O agente de IA é um sistema que foi projetado, pessoal, para executar o seu próprio fluxo de trabalho de forma autônoma. Então, ele interage com o ambiente, coleta dados e ele utiliza essas informações para realizar suas tarefas de maneira autodirigida, projetando o seu próprio fluxo de trabalho e utilizando soluções que estão lá disponíveis para eles, como as tools, que a gente vai falar mais sobre isso, aumento de contexto com o RAG, e isso torna ele uma solução extremamente poderosa. Dentre as principais atividades que a gente tem aqui, né, as coisas que mais caracterizam como um agente de IA ele é poderoso, é sua capacidade de autonomia, como eu pontuei aqui, de realizar o seu próprio fluxo de trabalho, definindo ele de acordo com a meta que ele tem para executar, capacidade de interagir com o meio, o ambiente que ele está sendo executado, e isso trazer auto-feedback, ele reprogramar essas ações, e principalmente sua questão de adaptabilidade. Então, esses são os três principais pontos, e antes disso a gente precisa definir aqui muito de forma clara o que compõe a arquitetura de um agente de IA. Então, por sua vez, um agente de IA ele é alimentado aqui por um LLM. Então nós temos aqui modelos de LLM, que são um catálogo, dentre eles aqui nós temos o ChatGPT, Claude, da Anthropic, Gemini da Google e uma série de outras. Então a gente alimenta esse agente de IA através disso, e aí dentro de cada agente de IA, essa é a anatomia dele, ele tem um prompt base com as instruções gerais. Esse prompt é o plano de ação desse agente, que define como ele vai executar as tarefas através de algumas técnicas de engenharia de prompt. Dentre elas aqui a gente tem Chain of Thought e temos Reason in Action. Isso são as das duas técnicas aqui que um agente de IA mais utiliza, porque é a sua capacidade de interagir com o ambiente, racionar e fazer a sua parte de raciocínio. Avançando um pouco mais, a gente precisa, toda vida que a gente tem uma interação com a agente de IA, por exemplo, se em algum momento a gente pergunta para ele sobre uma informação, quem foi o maior jogador de futebol do mundo? Ele vai responder Pelé. E aí a gente pergunta assim, tudo bem, em qual time ele jogou? Eu não estou me referindo ao Pelé novamente nessa segunda pergunta. Mas através desse contexto aqui do chat history, ele consegue guardar o contexto do que foi conversado. Então a gente tem aqui as estratégias de utilizar uma memória de curto prazo ou a memória de longo prazo também. E em alguns casos a gente usa o pgvector, nesse caso aqui eu estou mostrando o Redis. E uma outra camada que a gente tem aqui no agente de IA são as famosas tools, ou function calling. Dessa vez, dessa forma, através das interações que a gente vai tendo com o agente de IA, ele é capaz de raciocinar e saber qual é o dado momento, por exemplo, que ele deve estar utilizando uma API, que possa ser um ato dele, para ele interagir com a API do Gmail, uma API com banco de dados, uma API de um sistema de e-commerce, uma API de um sistema de pagamento. Então, imagina que você está interagindo com o sistema de IA e você fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse recomendações de produtos para a gente. E aí, a partir disso, através dessa sua conversação com ele, ele vai saber que está na hora dele ativar um tool que é responsável por buscar informações de produto. Vou mostrar para vocês isso também. Uma outra camada que a gente tem aqui é o famoso RAG, que é o Knowledge Base aqui, é capaz de você combinar mecanismos de recuperação de informações com modelos de geração de texto. Então, para isso, a gente tem o famoso aumento de contexto, onde eu posso utilizar PDF, Excel, URL, Docs, TXT, uma série de outras informações com dados semi-estruturados, não estruturados, para alimentar essa inteligência artificial com o contexto dos meus dados. E além do mais, para a gente fechar aqui a arquitetura, a gente precisa entender muito o contexto de guardrails. Guardrails são as barreiras protetoras, né? Então, com isso, a gente consegue evitar que um agente de IA, por exemplo, fale sobre, tenha mais alucinações, compartilhe informações ali de cunho sensível e evite também, vou trazer uns textos aqui para vocês, ó, filtragem de linguagem ofensiva, discurso de ódio e essas coisas todas. Então, isso aqui é o que compõe a arquitetura de um agente de IA. E por que ele é tão poderoso? Porque por causa dessas duas coisinhas aqui, ó, o function calling, que é o que a gente chama de tools, né, que ele é capaz de ativar através da linguagem natural, saber, por meio da nossa conversação, qual o momento de usar uma função para isso, e o RAG para conhecimento externo. Então vamos falar um pouco aqui da function calling.
Então você está interagindo com o usuário aqui, tem um prompt de usuário, então ele vai entender se através do seu prompt ele tem que usar alguma outra solução, alguma ferramenta. Se ele entender que ele não precisa, enfim, o fluxo vai seguir sem mais, né, sem mais outros passos. Mas a partir do momento que ele entende que você faz um questionamento com a seu agente de IA e ele entende que para isso ele precisa utilizar uma informação que ele não contém ali no contexto dele, ele vai ativar uma function calling. Essa function calling são APIs, por exemplo, que ele pode estar acionando aqui para recuperar dados estruturados e devolver para ele, para que isso aumente a capacidade dele de te ajudar a resolver um determinado problema em um determinado contexto. Bom, o que é o RAG? O RAG, como eu pontuei, é a capacidade da gente combinar mecanismos de buscas com modelos de geração de texto. Então nós temos aqui manuais dos mais diversos tipos aqui, vou trazer esse contexto, e aí eu vou pegar cada manual desse, imagina que cada manual desse tem 4 parágrafos, então a gente faz o processo de chunk, que é blocar, né, que é quebrar esses parágrafos em 4 blocos, nesse meu exemplo didático aqui. Depois a gente usa um modelo de IA generativa para fazer o embedding, que é converter esses dados textuais em dados vetoriais, armazena isso em um banco de dados, que pode ser o PGVector, Pinecone e uma série de outros. E até o momento aqui a gente só está tendo um mecanismo de busca, não começou o RAG. Então eu tenho uma pergunta do usuário, agora com esse agente de IA, e através dessa pergunta dele, eu pego o que ele está questionando, faço o processo de embedding novamente, e através dessa conversão eu faço uma busca semântica, que agora é o retrieval. Eu ir através dessa pergunta e entender quais são os blocos de texto, os chunks, que me ajudam a responder o questionamento do usuário. Uma vez eu tendo um rank disso, vou pegar, por exemplo, os 3 primeiros, e eu vou entregar os chunks com o questionamento do usuário e fazer o processo de augmentation, que é exatamente aumento de contexto. E uma vez fazendo isso, a gente fornece essa informação para o LLM e ele entrega a resposta disso. Bom, vou parar por aqui. Deixa eu trazer isso aqui mais para vocês em outro vídeo, para que esse vídeo não fique longo. Então, em um outro vídeo aqui do canal, eu vou apresentar para vocês algumas soluções. Dentre elas, o iPath Agent Builder e o iPath Agent Builder e o DeFi, tá? E a gente fala um pouco mais sobre isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aproveita, deixa seu like, compartilha isso com mais pessoas. Isso é um assunto extremamente importante para o dia de hoje. Então, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo aqui do canal Automatize com Arimatea Lima. Até mais.